Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, nossa reunião pública da noite. Nós vamos iniciar então com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa quinta-feira para realizarmos a nossa palestra. Que o Senhor nos sustente, nos ampare e guie as nossas palavras segundo a tua vontade. Que o Senhor conforte os corações, alivie as dores e os sofrimentos daqueles que padecem nesse momento. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos a palestra da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre Kardec e a importância de Kardec para a doutrina espírita. Eu decidi trazer para vocês uma mensagem que está nesse livrinho aqui, de Antônio de Aquino, que é o volume 1 do Inspirações do Amor Único de Deus, trazido através do médium Altivo Caríssimo Panfiro e pelo espírito de Antônio de Aquino. Eu vou ler a mensagem e a gente vai fazendo comentários acerca da vida de Kardec, que é o tema da noite de hoje. Então vamos lá. Com Kardec em direção a Deus. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro da Terra. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 11. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvir falar de Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ouvir falar de alguém que soube trazer a mensagem do mundo espiritual para a Terra. Alguém que percebeu o ideário do mundo elevado e que, envolvendo o planeta em vibrações elevadas, procura trazer à humanidade a paz, o equilíbrio, a visão do mundo além da matéria. Enfim, o mundo espiritual. Quando nos recordamos de sua figura humana, sentimos que o homem comum, aos olhos do mundo, ele soube ser diferente aos olhos dos bons espíritos e de Jesus. Trazendo a visão da espiritualidade, pôde mostrar à sociedade de então, como vem mostrando até os dias de hoje, o que ocorre nas cidades espirituais em torno do planeta, e também as consequências dos nossos atos como encarnados. Então ele inicia essa mensagem para a gente, falando da importância de Kardec para nós e para o mundo. Mas a importância desse codificador da doutrina espírita, né, trazendo a mensagem de um mundo até então desconhecido para nós, do mundo dos espíritos. Ele consegue perceber esse mundo elevado, né? Ele consegue perceber as vibrações elevadas e trazer esse equilíbrio e essa visão do mundo além da matéria para nós. Então ele vai trazendo aqui um convite para a gente recordar esse homem com esse olhar diferente sobre o mundo, que ele conseguiu olhar para os espíritos também de uma maneira diferente. Ele, inclusive, conseguiu perceber a diferença que havia entre eles, entre os bons e os imperfeitos. Ele conseguiu trazer para a gente a visão da espiritualidade naquela sociedade de então. Interessante porque a sociedade, na época de Kardec, e é importante a gente falar o tempo de Kardec, era um tempo naquele momento
que se a gente for olhar a história ela se divide sempre em acreditar em Deus e não acreditar em Deus, né? É o teocentrismo e o... esqueci o nome. E o... Bom, esqueci o nome, mas não tem problema. Mas ou você acredita em Deus ou você é o centro do universo, né? Ou é o homem o centro do universo. E naquele momento era o homem o centro do universo. E o que a gente percebe? Sempre que o homem é o centro do universo, é ali que existem as maiores conquistas da humanidade em termos de ciência, em termos de desenvolvimento para a humanidade. Então, a nível de desenvolvimento intelectivo, o mundo estava andando muito bem. Mas as questões morais, as questões... elas ainda estavam ali borbulhando, né? E Kardec traz nesse momento de ciência essas questões de Deus. Então é muito importante esse momento em que Kardec traz isso, porque é um momento de razão, é um momento em que as pessoas estão pensando muito mais com a razão do que num momento em que as pessoas estão voltadas somente para Deus. Então é muito importante essa parte, a gente perceber isso. E como é que Kardec conduz com a sua racionalidade, com a sua visão, né? Uma visão em que ele desenvolve quando ainda não é Kardec, quando ele é Hipólite. E como é importante a gente também conhecer o passado desse homem, né? E aí eu vou fazer um parênteses antes da gente continuar a mensagem, porque assim, para a gente entender, e que a gente sempre fala na doutrina espírita, de que somos espíritos que a gente evolui. Então, Kardec não chegou nessa condição nesta encarnação, nessa última encarnação dele. Isso era uma construção do espírito de Kardec. Então, antes de Kardec virar Kardec, ele foi Hippolyte Léon Denisard, nesta encarnação. E teve a oportunidade de estudar e beber na fonte de Pestalozzi, no Colégio de Verdun. E no Colégio de Verdun, Kardec recebe a educação naturalista. O que era a educação naturalista? Você ia e aprendia ali, na prática, né? Então, vamos ver como é que uma plantinha nasce. Então, eles iam para o meio do bosque, onde tinha o bosque em Verdun, e eles iam ver como uma plantinha nascia. Então, era um raciocínio que era aprendido ali, vendo, né? Construindo o conhecimento. E hoje isso também é moderno. Isso não é uma coisa tão comum da gente ver. A gente ainda vê um aprendizado, uma educação muito decoreba, né? Ainda muito... Não é ainda uma coisa que a gente faz a criança pensar, né? A educação que Pestalozzi traz também tinha bases no amor, pensava-se numa educação para todos. Então, Hippolyte, ele foi criado dessa maneira. Ele foi criado para raciocinar, para pensar numa educação para todos. Então, ele se transforma nesse homem, ele vai buscar o seu olhar e a sua visão diferenciada, porque ele constrói nessa encarnação, e também vem de outras vidas, esse olhar diferenciado, né? Então é importante a gente entender que não é numa encarnação só que Kardec adquire todos esses conhecimentos, mas que também nesta encarnação ele tem a oportunidade de receber essa educação e construir alguns conhecimentos aqui para poder levar a doutrina espírita. Vamos aqui continuar na mensagem, senão eu vou me perder e vocês vão se perder junto comigo. Então vamos lá. Muitos perguntam: e para que isso serve à humanidade? Outros indagam: serão verdadeiras as notícias que nos chegam através da chamada doutrina espírita? Responderemos afirmativamente. Sim, são verdadeiras. Todos os homens capazes de perceber o mundo espiritual atestaram, pelas próprias percepções, a veracidade de que a vida continua
e de que todos continuaremos a despeito de nossa crença, ou da descrença que possuímos. Mais ainda, todos veremos os resultados objetivos, práticos do progresso que fizemos ou deixamos de fazer. Então, Hippolyte Léon Denisard, aquele homem racional, de ciência, ele passa a ter contato com a doutrina espírita e, através do seu olhar racional, ele vai olhar o fenômeno. Ele olha o fenômeno e, sem preconceito, ele vai levantar, ele vai observar o fenômeno e ele vai tirar as suas conclusões. Então, ele vai a várias mesas, ele vai observar aquele fenômeno sem, como eu falei, sem preconceito. E a partir disso, ele começa a fazer, eu vou usar uma expressão que está no Evangelho, né? A separação do joio e do trigo. O que era sério do que não era sério. E aí ele percebe que mesa não fala. Ele sabe que ele está muito distante da resposta, mas ele sabe de uma verdade, que mesa não fala. E a partir do momento que mesa não fala, ele fica com uma pulga atrás da orelha. E aí ele quer saber a resposta, e ele vai em busca dessa resposta. E através dessa pulga atrás da orelha, de que uma mesa não pode falar, e ele começa a ver através daquele fenômeno, né? E aquele fenômeno ele vai, das mesas girantes, ele vai se desenvolvendo por si só, e os espíritos é que vão dando o desenvolvimento daquele fenômeno e vão melhorando a comunicação, né? Entre o médium e o próprio Kardec, trazendo as respostas, e Kardec até chegar à compilação do Livro dos Espíritos, né? Ele vai mostrando para a gente essa comprovação do mundo dos espíritos. E o mais interessante é que isso não aconteceu, como ele fala aqui na mensagem, num lugar só. Ele acontece em vários locais do mundo, em vários locais ao mesmo tempo. Como diz lá no Livro dos Espíritos, é uma invasão organizada dos espíritos, mostrando para a gente o quê? Que existe vida após a morte, né? Que isso era não era uma coisa que só uma pessoa via. Todos podiam ali atestar, porque naquele momento os salões todos são tomados, né? Todos os locais são tomados, não só os da França, mas como a gente falou, nos Estados Unidos está acontecendo isso, mas em todos os lugares, Inglaterra, Alemanha, todos os outros lugares estão acontecendo. Vamos voltar aqui para a mensagem. A reencarnação tão pródiga em ensinamentos igualmente nos mostra que deveremos crer equilibradamente na continuidade da vida. Olhemos para aqueles seres que sofrem, vejamos os que choram, auscultemos o coração daqueles que padecem a fome e a sede de justiça no dizer do Evangelho. Auscultemos o nosso coração para dizermos a nós mesmos se estamos sendo justos ou injustos para com Deus. Busquemos corações dos fracos, dos oprimidos, dos cansados, dos sofridos, daqueles que choram pelas dores porque passam e que, voltando-se para Deus, dizem assim: meu Deus, abençoa-me, abençoa-me na luta em que vivo, na luta em que me encontro. Abençoa-me, meu Deus. Então, através da codificação, Kardec pôde trazer todas essas orientações e todo esse consolo para a gente, né? E aí ele continua. Perguntem a todos aqueles que já passaram pela viuvez, pela orfandade, pela perda dos entes queridos, os mais queridos e que foram consolados pelas notícias do além, ou mesmo pela visão objetiva da continuidade da vida, e passarão a crer, porque o sentimento da fé assim o pedirá. Esqueçam aqueles que os tentam dizendo que todas as comunicações em verdade a nada nem a lugar algum os conduzem. Conduzem sim.
Elas o conduzem ao equilíbrio, à visão da verdade espiritual, à confiança em Deus. E a quanta consolação, não é mesmo? Além da comprovação, a quanta consolação. Né? Uma mãezinha que perde o seu filho de morte prematura. Quanta consolação traz para o coração daquela mãe. Nesse momento de pandemia em que a gente vive, quanta consolação traz para cada familiar saber que é apenas um tempo de separação, mas que lá na frente nós vamos nos reencontrar, né? Quanto àqueles que, por acaso, dentro de seus corações, tragam a negativa da vida e a descrença de Deus, deixem-nos, eles viverão também. Eles caminharão até o dia em que encontrarem a verdade. Nesse dia dirão: ah, Deus, enfim creio. Por ora são sofredores, são infelizes, são descrentes, são os que trazem a alma profundamente marcada pela ausência de paz. Felizes que somos todos nós, os que cremos, prosseguiremos ajudando os que ainda não creem. Se por uma razão qualquer você se perguntar de que valem todas essas mensagens, para que servem, a resposta virá afirmativamente, para que em nosso coração tenhamos a plenitude de Deus. Assim fortalecidos, estaremos preparados para enfrentar todas as vicissitudes da vida terrena. De boa vontade, com amor, com a certeza da vida espiritual, cheios de confiança em Deus. Então não só os que sofrem, mas todos aqueles que creem reconhecerão: eis que Deus existe, eis que temos um Pai. Então, através do trabalho de Kardec, com as médiuns, né, esse trabalho de codificador que essa mensagem vai trazendo aqui para a gente pôde ter todo esse desenvolvimento da doutrina espírita e todo esse trabalho de veracidade, de confiança em Deus, de ideia de justiça em Deus, ideia de consolação, né? Como vai trazendo a mensagem para a gente. Por isso que a gente deve reverenciar tanto e homenagear tanto esse homem que é Kardec. Por mais que a nossa alma, às vezes envolvida em falsos intelectualismos, proclame a existência do nada, consagraremos a verdade pela confiança, pela bondade e pelo sentimento do amor. E a nossa caravana seguirá. Kardec, naturalmente, à frente de todos os encarnados, com a doutrina. Todos os que estão degredados na terra encontrarão alívio nessa abençoada doutrina, conduzida pelas mãos abençoadas desse homem. Por que Kardec na frente? Porque Kardec não só codificou, mas ele realmente entendeu, ele realmente vivenciou, a partir do momento que ele entrou em contato com a doutrina, aquele novo postulado, né? A gente ainda está entrando em contato com a doutrina, lendo a doutrina espírita e tentando fazer com que ela entre na gente. Mas a gente ainda não vive a doutrina espírita 24 horas. Né? A doutrina espírita ela não sai da gente naturalmente. De Kardec já saía. E de tantos outros espíritos que a gente conhece. Por isso que Kardec vai à frente de todos os encarnados. Aqui eu já li. Agradecidos diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus, o Pai, sempre o Pai na frente de todos. Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual. Então a gente tem que ser muito grato a Kardec, porque ele trouxe esse mundo espiritual para a gente, essa realidade que Jesus não pôde trazer para a gente. Nós sabíamos, Jesus dizia para a gente de que a felicidade não era desse mundo, que ele ia preparar o mundo para a gente, mas a gente não tinha ideia do que era isso. Kardec é que vem desvendar, que vem tirar o véu dos olhos para a gente desse mundo que a gente não conhecia, não é mesmo? Agradecidos diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus. Ó Pai, Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual, é certo,
mas trouxe para todos nós, sem sombra de dúvida, a certeza da existência de Deus, para que assim possamos sentir Deus, o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o grande Criador de nós mesmos, a quem devemos o fato de existirmos. Então, Jesus traz o Deus do amor. Kardec traz o Deus de justiça, de amor e de caridade. Kardec traz o Deus da fé raciocinada. Ele diz que não há fé sem raciocínio, sem base. Então não tem mais aquilo da gente acreditar cegamente. Se nós falhamos, se nós caímos, é porque ainda a gente não raciocina, porque a gente ainda não está olhando a luz da doutrina espírita. Porque a luz da doutrina espírita, a base da doutrina espírita, Kardec nos trouxe. Ele diz: não há fé sem obras, não há fé sem raciocínio. A gente tem que construir a nossa fé em bases sólidas, em cima de raciocínio. Existe um filme muito interessante, um pouco até pesado, e aí eu não sugiro aqui para a gente assistir. Eu nem assisti, na verdade quem comentou comigo foi meu marido, mas que tá passando agora no momento em que ele fala exatamente isso, de como as pessoas podem usar a fé de maneira mal intencionada. Então, quando a nossa fé ela é construída em bases sólidas, né, a fé ela é raciocinada por nós, é muito mais difícil a gente cair em terrenos pedregosos. Agora, quando a gente está na fé por causa do Joãozinho, quando a gente está na fé por causa da igreja tal, ou por causa do centro tal, ou porque a gente está por causa do palestrante tal, ou por causa do padre tal, por causa do pastor tal, fica complicado, não é mesmo? Agora, se eu estou construindo a minha fé embasada nesse Deus Criador, que é justo, e que se eu estou passando por alguma coisa, é porque esse Deus é justo, é porque eu tenho que passar, é porque há uma razão, e essa razão é justa, e Deus sabe da minha força, Deus me conhece, e eu conseguirei, e eu tenho essa certeza, nada me abala. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu não entenda, eu tenho que ter essa certeza. E isso Kardec nos ensinou. E isso é que a gente tem que reverenciar nesse homem. Por isso que Kardec vai à frente na caravana. Olha que importante a figura deste homem para nós. Será que a gente para pensar nisso? Ou será que a gente fica só pensando assim, o Kardec é educador, o Kardec... a gente tem que trazer Kardec e raciocinar na figura de Kardec, na importância de Kardec sobre esses pontos dentro da doutrina espírita, para a gente pensar um pouquinho mais. Será que a gente já está conseguindo entender tudo isso que Kardec trouxe para a gente? Então vamos fechar aqui o finalzinho da mensagem. Que isso fique claro em todos os corações, que é o que eu acabei de dizer, para que ninguém se julgue superior e capaz de conduzir a própria existência sozinho. A gente ainda não tem essa capacidade. Nós precisamos de cada um. Tanto que Deus não nos fez sozinho. Deus nos colocou dentro de uma lei de sociedade. Nós precisamos de apoio. Nós precisamos nos apoiar. É interessante porque nessa pandemia, o que a gente percebe? Que aqueles que moram sozinhos foram os que mais sofreram. Porque nós já vamos aí para o quê? 5 meses de isolamento. Para aqueles que estão realmente cumprindo o isolamento, indo só para a rua, para coisas de extrema necessidade, o quanto está sendo difícil ficar isolado. Por quê? Porque nós precisamos do contato, nós precisamos conversar, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos sentir a energia, né? Então,
a nossa existência não pode ser sozinho. A gente não pode conduzir-se sozinho. E aí ele termina. Muita paz, meus irmãos. Que Deus os ajude a encontrar o caminho da confiança em seu amor e a manter a certeza da paz em meio a tanto sofrimento, em busca da paz permanente. Muita paz, Antônio de Aquino. Então eu trouxe essa mensagem para a gente pensar nesse homem. Nesse homem que é Allan Kardec, que nasceu como Hippolyte Léon Denisard, um professor que muitos dizem que era cético, autor de livros pedagógicos na França no século XIX, que começou e se deparou com as mesas girantes, ao som das pancadas, que foi lá ver uma batidinha atrás de outra, pensou que era fraude, pensou que podia ser hipnose, pensou tantas coisas. Mas ele foi lá. Ele deixou todas as barreiras. Ele foi determinado. Ele foi tentar descobrir se realmente aquilo era uma fraude. Ele quis saber o que estava por trás daquilo. Ele foi pôr à prova o invisível. Só que o invisível mudou a sua vida e mudou a vida de todos nós, porque ali ele se depara com a voz dos espíritos. E na hora que Kardec se depara com a voz dos espíritos, ele deixa de ser Hippolyte Léon Denisard e se torna Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida e admirada por todos nós. Mas também não esqueçamos, meus irmãos, uma figura muito perseguida. Então, essas não são palavras minhas, essas são palavras do autor Marcelo Souto-Maior, do livro Kardec, a biografia. Não é um autor espírita, mas vale a pena a gente ler. Ele é um jornalista. Fica aqui apenas uma reflexão. Essa é a reflexão de uma das palestrantes. Amanhã o Otávio vai trazer de novo a fala sobre Kardec, mas que a gente homenageie sim Kardec, lembrando de toda a importância dele ter trazido esse mundo invisível maravilhoso para a gente, todo esse conhecimento, todo esse manancial, né, de descobertas, de maravilhas, e que mudaram a ele, mas também mudaram a cada um de nós. E que possamos ter aí um final de noite de muita paz, de muito equilíbrio, que as nossas casas possam ser invadidas pelos melhores sentimentos, pelas melhores vibrações, e que lembremos, né, como fecha lá a mensagem de Antônio de Aquino, que não fomos feitos para vivermos sozinhos. Então, que nós lembremos sempre da parte que nos cabe na obra da criação e continuemos fazendo, sim, a nossa parte nessa linda obra. Então, muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Que assim possa ser, graças a Deus.